Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de futebol do dia 6/4 de 2020, onde falaremos sobre os momentos e os princípios do jogo de futebol. Pois muito bem, se você tem a pretensão de ensinar e treinar futebol de maneira qualificada, você tem que entender minimamente a lógica do jogo de futebol. E, além disso, compreender os princípios fundamentais que regem esse esporte ou essa modalidade esportiva. É justamente a lógica do jogo, atrelada aos seus princípios, que nos dará a noção daquilo que devemos fazer e de como fazer para se jogar um futebol de qualidade. Portanto, para que possamos compreender a lógica do jogo, temos que conhecer os momentos do jogo. Veja bem, um jogo de futebol, ele se divide em 5 momentos. O momento ofensivo, ou organização ofensiva, o momento defensivo, ou organização defensiva, a transição defensiva, a transição ofensiva e, por último, as bolas paradas. Ou seja, as faltas, os escanteios, os tiros de meta, os laterais e etc. Vamos, nessa primeira abordagem, apresentar cada um desses momentos do jogo e, mais à frente, faremos uma explanação mais aprofundada. Iniciaremos com a organização ofensiva, ou seja, o ataque. Essa fase ela é iniciada quando a equipe tem a bola e já está organizada para poder atacar. O segundo momento do jogo é a organização defensiva, ou a defesa. Uma equipe passa a defender quando o adversário tem a bola e os jogadores dessa equipe que defende já estão organizados para tentar recuperar a bola. Aqui nesse slide nós temos as transições. A transição ofensiva representa o terceiro momento do jogo e a transição defensiva o quarto momento do jogo. Falaremos mais sobre esses dois momentos um pouco mais à frente. Buscando conhecer melhor o jogo, vamos falar então dos princípios gerais. Eles são 3: superioridade numérica, igualdade numérica e inferioridade numérica. Na prática, isso significa que uma equipe, em qualquer setor do campo, deve tentar a todo custo criar superioridade numérica, ou seja, ter mais jogadores do que a equipe adversária naquele setor do campo. Evitar igualdade numérica e jamais permitir inferioridade numérica. Vamos tomar como exemplo o setor de meio campo, né? Portanto, nesse setor, eu vou buscar ter sempre o maior número de jogadores do que o adversário. Vou também evitar igualdade numérica, na medida do possível. E vou lutar ferrenhamente para não permitir que a minha equipe fique inferiorizada numericamente nesse setor do campo específico que nós estamos falando, que é o setor de meio campo. Vamos abordar a partir de agora os princípios do jogo. Temos os princípios operacionais e os princípios fundamentais. Princípios operacionais. Para defini-los, poderíamos dizer que são lentes para melhor enxergar o jogo. São também, ou poderíamos falar que são regras de ação para se fazer cumprir os objetivos do jogo. Ou seriam referências que devemos seguir
e que irão nos ajudar na organização da nossa equipe. Vamos falar dos princípios operacionais de ataque. O primeiro princípio ou requisito para que eu possa atacar é ter a bola, né? Ter e manter a posse da bola. Agora, ter a bola não é o bastante. Além de ter a bola, a minha equipe deve estar minimamente organizada para poder atacar. Esse estar organizada significa estar bem distribuído no campo de jogo, com cada jogador sabendo exatamente aquilo que ele deve fazer. E a equipe, como um todo, tendo a noção exata dos seus objetivos. O segundo princípio operacional de ataque é evoluir bola e equipe em direção ao alvo. É importante salientar que, além de evoluir bola e equipe em direção ao alvo, ou seja, em direção à meta adversária, há que se construir situações de finalização. Isso significa chutar para o gol. A minha equipe só fará gols se finalizar com eficiência. Às vezes, assistindo aos jogos pela TV, ao final do primeiro tempo de jogo, ou seja, ao final dos primeiros 45 minutos, o narrador anuncia: a equipe X, vamos dar um exemplo aqui, a equipe do Atlético finalizou apenas uma vez contra a meta adversária. Isso significa que essa equipe não conseguiu cumprir com um dos princípios operacionais do jogo. E aqui nós estamos falando do terceiro princípio operacional do jogo, que é a finalização. Passaremos agora aos princípios operacionais de defesa. O primeiro deles é impedir ou dificultar a progressão da equipe adversária e da bola em direção ao seu gol. O segundo princípio operacional de defesa é impedir ou dificultar as finalizações do adversário. E o último princípio operacional de defesa é justamente recuperar a posse da bola. Portanto, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Na próxima aula, daremos prosseguimento falando sobre princípios fundamentais. Mas antes de encerrar, vamos à nossa atividade prática. Nós vimos aí os princípios operacionais de ataque e de defesa. Em cada um deles, nós temos 3 aspectos a serem trabalhados pelos professores e pelos treinadores. A tarefa de vocês é escolher um desses aspectos e elaborar uma atividade prática para ser ministrada aos seus alunos ou aos seus atletas. Ok? Então você vai buscar, escolher um dos princípios, ou o princípio operacional de ataque ou o princípio operacional de defesa. E aí, dentro daqueles 3 aspectos que nós abordamos em cada um desses princípios, você vai escolher um dos aspectos e vai elaborar uma atividade prática para estar sendo ministrada aos seus alunos. Vamos dar, por exemplo, eu escolho o princípio operacional de defesa, e aí eu escolho o aspecto de impedir ou dificultar o avanço da equipe adversária em direção à meta. Então, aí eu vou, dentro desse aspecto, eu vou criar a minha atividade prática. Ok? Então, bom trabalho, uma boa noite e até a próxima oportunidade. E fiquem com Deus.